Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre algo que envolve muito a vida íntima das pessoas, os relacionamentos e tudo aquilo que pode arrecadar, não, né? Que pode interferir, trazer, contribuir e ocasionar quando a gente precisa da pauta jurídica. E aí vem o papel do advogado, e para isso eu estou aqui hoje com o Eric Silva, que para quem assistiu o podcast que nós tivemos com a Marília, esse é o sócio da Marília Zimmermann, né? O casal. Consorte. Isso mesmo, isso é uma parceria não só na área do trabalho, mas na vida também, né? Uma construção contínua em todos os aspectos. Seja muito bem-vindo, Eric. Thaís, obrigado, feliz pelo convite, tá? Nós temos essa relação de amizade proposital, eu penso que foi proposital. Com certeza. E fico muito feliz, né? Hoje venho aqui porque acho que é um tema bem relevante. Eu acho que as pessoas devem ter acesso a essas informações, né? De relacionamentos, né? Não vou abranger muito o tema porque nós não teremos tempo total para isso, mas os pontos principais, enfim, as coisas do dia a dia que a gente às vezes acaba passando pelo escritório. Eu acho relevante a gente tocar no assunto. Até porque tem muitas dúvidas que surgem, né? Até a partir de que momento eu começo a constituir algo que vira jurídico, onde eu tenho direito. E tem justamente, né, que tem a questão das relações amorosas e, de certa forma, a gente, quando entra num relacionamento, a gente não se programa para isso. É um fato da vida que vai acontecendo. E quando vê, as pessoas querem morar juntos, né? Elas querem se casar, enfim. Só que de tudo isso tem a sua consequência jurídica, né? Por mais que o afeto, o amor, né? o respeito seja uma coisa dissociada das questões jurídicas, claro, né? Tem toda uma questão de lealdade que envolve, né? Que o direito também abarca isso. É interessante a gente tocar nesse assunto, né? Porque pode ter certeza, muitas pessoas das quais vão assistir isso aqui hoje passam por esse problema, né? E às vezes tem uma dúvida e custa buscar um profissional para tentar esclarecer, né? Um especialista, enfim. Aí a gente entra assim, é muito que você ouve no dia a dia. Então, qual é o seu estado civil? Aí você para pensar assim, mas eu tô morando junto, mas tenho pretensão de configurar isso como um relacionamento, construir uma família, juntamos as escovas, tá valendo, eu tenho direito, não tenho direito, como que fica? Porque, e aí que as pessoas só pensam naquilo assim, não, marido, mulher, casou no papel, efetivamente, daí, claro, eu vou ter que olhar também qual é a escolha que eu vou fazer, se eu vou trazer para a minha vida uma comunhão parcial de bens, se eu vou... Já não se usa mais nem a total, essa já ficou praticamente, na sua essência, deixada de lado. Tem pessoas que optam, mas é muito raro a gente ver, né? Pelos divórcios que a gente acaba fazendo, é muito raro ver só do pessoal mais antigo. Isso, que pega a comunhão universal, né? Antigamente era quase uma prática contínua, era tradicional. Tinha isso, né? Depois teve uma alteração legislativa, e aí acabou abrangendo aí mais questões, né? Os outros relacionamentos e tal. Mas daí a gente entra na tal da união estável, né? Então, afinal de contas, eu vivo numa união estável. A união estável, na verdade, Você vive numa união estável? Eu vivo, né, abertamente, né? Aqui tem um meio de prova mais evidente, é esse aqui. Eu reconheço que tem uma união estável com Marília e, portanto, isso já é muito evidente. E aí eu vou chegar nesse ponto, né? Porque a união estável, na verdade, foi um instituto criado pós-Constituição de 88, né? Em 96, acho que em 96 teve ali a legislação que regulamentou a questão da união estável, e ela é justamente para conferir a aquelas famílias nas quais o casamento não existia, o direito, né, da questão patrimonial e tal. Então, após a Constituição, a união estável passou a ser regulamentada. Antes disso, essas famílias ficavam no limbo, né? Ficava na insegurança jurídica e, portanto, o direito teve que abranger essas famílias, né?
E a união estável, na verdade, ela é uma convivência pública, que a própria dicção do artigo fala, pública, contínua, duradoura e com a intenção de conviver em família. Só que isso, no plano fático, ele tem suas nuances, né? Então, tudo é muito subjetivo, é da vontade, né? Então... Pois é, da vontade de... Da vontade de conviver como família, né? Como se casados fossem. É um estado de posse de casados, vamos se dizer assim. Não necessariamente, aí que a gente entra nessas questões, por exemplo, a gente se depara com questões de solução de união estável e partilha de bens, em que as pessoas querem a sua respectiva dissolução e a divisão do patrimônio. E aí que tá. Por ser uma coisa informal, né? Com o tempo, qual que é a data limite para isso, né? Então, eu sempre, né, tanto eu quanto Marília, a gente sempre tenta direcionar os clientes no seguinte sentido: olha, busca fotografias em família, aquela coisa toda para tentar, pelo menos, expor pro judiciário, né, pro Estado juiz, de que, olha... Criou uma linha de tempo ali, de mostrar. Ao menos desde aquele tempo, a gente convive em união estável, tá? Aqui existe essa questão subjetiva, então... Fica a critério do julgador essa coisa de dizer se existiu ou não, porque se uma das partes resiste, dizer, não tinha união estável, porque é muito comum dizerem, Sim, né? não é, pois é, na hora que tá tudo correndo bem, se estamos juntos. Então, coisa... mas assim, o que considera muito união estável é a convivência pública, né? O fato, isso não é um pré-requisito, mas o fato de ter filhos é um indicativo de prova, não é absoluto, porque tem, né? Sim, tem situações e situações. Tem situações que, às vezes, a coabitação não necessariamente quer dizer que eu estou em união estável, então tem pessoas que optam em conviver juntos, mas não tem união estável. A gente vai dividir o aluguel, por exemplo, Sim. ou dividir essa moradia, mas a gente está namorando, isso tem que estar muito claro para o casal. Né? Aí é melhor, quem sabe, fazer um contrato já. Aí é outro ponto que a gente também entra na discussão, porque assim, a união estável, ela é para quem é do direito, enfim, vai entender, mas ela é um ato-fato jurídico, ou seja, a vontade das partes, ela passa a ser irrelevante diante daquele contexto. Né? Então, por exemplo, um casal fez o contrato de namoro, que é muito comum. Sim. A gente faz contratos de namoro, mas... É uma coisa que a gente já expõe. Mas deixa eu perguntar assim, até por curiosidade própria. Contrato de namoro, o que vai aparecer nesse contrato de namoro? Na verdade, o contrato de namoro é para dizer o seguinte: olha, a gente está namorando e a gente não tem nenhuma intenção de partilhar bens, muito menos de constituir família, aquela coisa toda. É uma relação típica de namoro, tá? Sem criar o vínculo, pode morar junto. Isso, mas... só que assim, se... diante desse contexto, uma das partes entenderem, não, mas eu acho que a gente já tem uma união estável e tal, né? Esse contrato pode ser levado para o judiciário e o juiz entender o seguinte: não, de fato é uma união estável. Por isso que ela é um ato-fato jurídico. A vontade, às vezes, é irrelevante diante do contexto no qual as partes foram inseridas ali. Então, ele pode ser questionado, né? Mas, evidentemente, um contrato é o meio mais seguro, né? Claro, a gente não vai, tô namorando com alguém, faz um contratinho comigo aqui, não vai, Sim, cara. Vamos colocar no papel para ter certeza que não... Mas assim, depois quando começarem a ter algo mais sério, é interessante já formalizar alguma coisa. Até o próprio contrato de união estável em si, né? Porque daí vem aquelas questões assim práticas do dia a dia. Estamos morando juntos, né? No caso vocês, o apartamento é teu, a casa é tua, a Marília vem, mas daqui a pouco começa a investir dentro daquele imóvel, mas estão com um contrato de namoro. E não deu certo, cada um vai para o seu... E aí, né? Como é que eu fico? Afinal de contas, eu investi em algo que era teu também. Justamente. Mas aí é uma questão que... né, se houver alguma resistência do outro, né, porque a gente sempre preza pelo bom senso das pessoas. A gente, por viver numa sociedade... Imagina-se que... mas no dia a dia a gente acaba não vendo isso, ainda né? mais quando se vai falar de questões patrimoniais. Dinheiro, que envolve patrimônio, bens. E aí a importância das pessoas terem algo documentado, entendeu? Seja, não quero casar, não quero, né, mudar meu estado civil, né? A gente vai morar junto, vai viver como família, então beleza, vamos fazer um documento aqui, só delimitando o marco inicial dessa união e tal, né? Para ter uma segurança.
E ali nesse documento, que é legal, você elege um regime de bens que quer aplicar aquela relação, quer estipular um regime misto, aquela coisa toda. Uhum. É passível, né? Porque é um contrato, é um acordo. É um Você contrato. consegue ir moldando ele conforme. É que assim, bom a pros gente, dois. o brasileiro, de certa forma, né? Eu acho que não só o Brasil, mas os países vizinhos, é um pessoal mais caloroso, mais romantizado, né? Então a gente acaba não se preocupando com as questões de patrimônio quando entra no relacionamento. Você É aquela acredita que receio. vai ser eterno enquanto tudo isso? E às vezes até com receio de constranger o outro, né? De, pô, mas a gente começou a namorar, tu já tá preocupado com isso, eu não quero nada a ter. Então, sabe? Tem essa coisa de desconfiança, tu tá desconfiado de mim, porque... Tu tá achando que Mas não é isso, tá? É uma coisa que é uma preocupação jurídica, porque uma coisa é você ter relação de afeto, outra coisa é a questão patrimonial, jurídica de tudo isso. E isso reflete não só na questão da separação, como na questão da morte, né? Às vezes de um companheiro ou outro. Então, a união estável, ela, por mais que ela, né, com a inconstitucionalidade, acho que é do 1770, ela deixou de ser diferenciada, porque o casamento tinha uma relação de diferença, né, no tratamento igualitário entre os companheiros. Então ela deixou, e agora ela é equiparada praticamente ao casamento. Só que a importância de se formalizar a união estável ou de casar é justamente para você delimitar o marco inicial dessa união, justamente por conta das questões dos bens, né? Seja para um posterior divórcio ou dissolução, ou no caso de morte, né? Na questão sucessória. Ou seja, você vai estar registrando aquilo que você construiu a partir daquele momento em que iniciou o relacionamento até uma dessas situações, seja uma separação, seja um divórcio, seja uma morte. Isso. É uma precaução. É uma precaução. Um cuidado, né? Para poder... claro, quem não... preservar o direito de todo mundo que está envolvido ali nesse relacionamento. Isso. E o que a gente tem percebido cada vez mais é justamente isso. Pessoas que não têm mais a vontade de, né, casar na igreja ou no papel, justamente porque já viveram um relacionamento anterior e teve uma dissolução, um divórcio, e aí elas optam em simplesmente passar a viver juntas, morar juntas. E isso implica direitos. Implica direitos. E, às vezes, diante da fragilidade de provas, e por mais que você argumente no processo e tal, porque o processo é prova. Se você não tem prova, nada vai influir nisso, né? Uhum. Então, às vezes, o judiciário, não que o judiciário cometa uma injustiça, mas diante daquilo que foi exposto, a sensação de injustiça para uma das partes é difícil. Ou seja, por mais que eu saiba que começamos um relacionamento pensando em construir uma família, construir um propósito de vida, não deu certo, se eu não tenho condições de provar que isso dali aconteceu de fato, eu corro o risco de não ter nenhum direito meu assistido. A importância, principalmente as mulheres, tá? Porque, no mais das vezes, o homem é quem detém o poder econômico, é o homem quem gere, por exemplo, a empresa, às vezes é o comércio local ali do casal que foi se edificando, existe a questão estrutural de que o homem, pelo fato de trabalhar fora, de conduzir empreendimento, alguma coisa, é ele quem comanda tudo, e a mulher, pelo fato de estar em casa, não contribuir. E às vezes trabalha fora, ela não contribuiu com nada, então existe isso. Então elas têm que se precaver nessas questões, por exemplo, guarda tudo que tem, entendeu? Guarda documentos, né, registra o que puder registrar, justamente para evitar uma injustiça lá na frente, ela ter provas de que existia realmente essa união, que ela tem essa comunhão nos bens e para no futuro ter uma respectiva partilha. Porque daí, de forma prática, se a gente pensar na questão da união estável, sem um documento, né, registrado pelas partes de que estamos começando aquele relacionamento, houve uma ruptura, eu tenho o direito de fazer, buscar aquilo que me ampara, por exemplo, patrimônio, se envolve questões de filhos, né? Como você disse, não efetivamente quer dizer que um filho vá... porque o filho pode ser o meu filho, o filho dele, juntou tudo e no final como fica tudo isso, e aí
se construímos durante 10, 15 anos um relacionamento e simplesmente agora não deu certo. E aí eu tenho direito ainda. Fica nesse limbo, né? Mas que tá, o direito ele tá ali para ser postulado, né? E daí a importância de procurar um profissional que saiba lidar com esse tipo de situação, né? Então, aqui só fazendo um adendo, né? Então, o profissional de família, ele tem que ter uma sensibilidade maior com tudo que está acontecendo. Sim, você não lida, por mais que você lide com questões patrimoniais, você acaba, de certa forma, interferindo na vida das pessoas, e a depender de uma orientação que você dá, você pode destroçar a vida da pessoa. Sim. Você pode causar um dano que é irreversível, e isso, o profissional tem que ter essa cautela, sabe? Na hora de conduzir. E isso é um problema, né? Porque pensar na questão profissional, em todas as profissões da face da Terra, nós vamos ter bons profissionais e profissionais que não são efetivamente sensíveis, que têm esse cuidado, esse zelo. E aí, como me proteger, inclusive, de um segundo dano? Porque o primeiro é como comprovar a minha condição de ter o meu direito preservado. E a outra é acabar procurando um profissional que não vai me defender da forma correta. Tem isso ainda. Também. A gente já presenciou situações de que advogado da parte contrária, enfim, esquece ou não tem o conhecimento técnico para pedir tal coisa, sabendo que tem direito. E quem é da área sabe e se sobressai. Então... Isso é uma coisa assim, eu não sei se dentro do teu curso você ouvia isso, mas eu ouvia muito dos meus professores sempre falando, quando você tiver que procurar um profissional para lidar com essas questões da área jurídica, procure um especialista na área, não aquele que abarca desde o previdenciário, trabalhista, família, civil... Não. Sem dúvida, é que assim, as pessoas tendem a procurar pelo custo. O que faz o melhor preço. O preço, então, às vezes o barato, de certa forma, sai caro. E às vezes nem é tão caro assim, né? A depender da situação, porque a gente avalia não a condição social da pessoa. Eu, por exemplo, quando vou fixar honorários, eu não olho o fato de você ser empresário ou de você ser um operário assalariado. Eu não olho isso, eu olho o trabalho que eu vou fazer. Então, se vai me dar trabalho, se eu vou ter uma gravidade, se eu vou perder horas de estudo naquilo, enfim, eu vou atribuir um preço. Se quiser, né, vai. Se não, pode procurar outro. Isso. Mas que tá. O carro-chefe é nessa linha, entendeu? É procurar alguém que seja especializado no assunto. Aí eu vou ter um amparo maior, né? Inicialmente um amparo maior. E aí você hoje trabalhando nessa pauta de direito de família, a Marília teve a oportunidade também, né, de estar aqui conversando a respeito dos diversos tipos de famílias, as questões que abarcam a questão de guarda, alimentos, visitas. E aí quando a gente entra nesse mesmo tema e falando agora de relacionamento, independente se tem um papel que vai lá e que registra o fato, né, que é vamos pensar no casamento ou num acordo, um contrato de namoro. Sim, um contrato de união estável. Isso. Um namoro, enfim. Começou um relacionamento, houve a ruptura, eu vou ter os mesmos direitos do que um casamento constituído. Que assim, na união estável, se você não tem nada escrito, vai se aplicar o regime da comunhão parcial de bens. Então, daquilo o que foi adquirido na constância da união, divide-se em 50%, regra geral, né? No casamento, você tem várias modalidades de regime de bens, comunhão parcial, comunhão universal, separação total, a separação obrigatória e a comunhão final nos aquestos, que é um regime praticamente... Você tem que ter um contador, enfim, é um negócio mais complexo. Uhum. Então, eu nunca vi a aplicação dele. Então, na regra geral, seriam esses 4. E aí, na união estável, você pode eleger, mas aí precede de um contrato. Aí é necessário ter um registro disso. Isso, nem que seja um contrato simples, né? As partes fazem um documento, assinam ali com 2 testemunhas, enfim. Tem a possibilidade de fazer por escritura pública, né? Mas aí... Dá uma segurança jurídica maior só. Sem dúvida, maior. Mas aí o documento particular também só teria validade perante a terceiro, perante as partes ali, né? O público vai estar público para os outros, para saberem,
tem essa questão da união e tal. Então, principalmente nas questões de alienação de imóveis e tal. Então, o público, para quem é credor, facilitaria, né? Uhum. Aí nós estávamos conversando um pouquinho antes, até porque o Ronaldo veio fazer parte do cenário agora há pouco, quando a gente vai fazer de questão de partilha de bens, inclusive hoje se fala, né, partilhas, guarda, inclusive existe hoje essa pauta que tem sido extremamente discutida. Antes era uma coisa assim, nossa, que absurdo, como assim? Estão discutindo a guarda dos animais. E agora isso já está até dentro de grande parte das ações do judiciário, porque criou-se um vínculo, além né, não é mais um objeto, né? Tem gente que enxerga isso de uma forma diferente. É que os animais, pela regra do Código Civil, seriam considerados semoventes. Semoventes é como se fosse o boi, a vaca, são seres que se movem, que têm valor agregado e, portanto, é tido como se fosse um patrimônio. Só que é diferente dos animaizinhos que a gente tem em casa. Sim, obviamente, eu tenho uma gata, se um dia acontecesse de se separar, e aí como é que ficar? Entendeu? Se os dois são porque assim, ó, tem bicho, a gente e é recíproco. Às vezes a lealdade que aquele animal te dedica é muito maior do que qualquer pessoa que você conviva, entendeu? Aí tem essa questão daí. Às vezes não é certo. Né? Então assim, o direito ele é mutável, ele não é aquela coisa automática, né? O direito ele se amolda conforme as relações sociais vai se modificando, enfim, então vai se adequando a isso. Porque a sociedade ela vai se transformando, ela vai se moldando. E os animais, né, os animais domésticos, enfim, eles deixaram de ser, aos olhos do direito contemporâneo, aí, a questão de semoventes. Eles são seres de afeto, que a gente dedica afeto e que, portanto, precisa da sua proteção. Claro, tem a questão ambiental e tudo isso. Mas a gente já presenciou situações de fixação de guarda de cachorro. Isso que eu ia perguntar. Daí como é que fica isso na prática? Se na hora de discutir questões funcionais, quem é que fica, quem não fica, quando fica, como... Nesse caso específico, até foi um caso que a Marília fez, a gente percebeu que, na verdade, o rapaz ele só queria incomodar porque ele não aceitava a separação. Foi regulamentado e depois, um tempo, ele no Deixou. final... mas assim, tem outras que a gente vê que tem que ter certinho o dia que você pega o cachorro para ficar, fim de semana, visitar e tal. E tem animais, por exemplo, que tem um custo agregado. Tem animais que são de valor... que geram um valor alto no pet shop mensal e que isso também tem a sua contraprestação. Então, já que foi os dois que compraram... né? E aí acaba tendo essa divisão como se fosse uma espécie de pensão alimentícia do bicho. Isso que eu ia perguntar, é uma pensão alimentícia do bicho? De certa forma, sim, né? Mas daí quem paga? Quem paga é quem não tem a guarda ou paga ambas as partes? Como é porque... Quem paga é quem não tem a guarda do bicho, né? Entre aspas, né? Seja, é como tradicional, como se assim, fosse. Do que era... claro, né? A gente, em comparação aos alimentos... para a pessoa, ele tem uma abrangência maior, tem toda uma questão doutrinária em si que assegura mais coisas, enfim, mas a gente não sabe lá para frente. Até pouco tempo atrás jamais se imaginaria algo desse sentido. Então... Hoje em dia, se existe... Se a gente considerar 10 anos atrás, ninguém discutia isso. Não. Pauta da causa animal não era nem tratada. Há 10 anos ninguém vista, falava disso. Muito menos sendo discutida num judiciário para verificar quem é que vai ficar com a guarda, quem vai pagar os valores da administração, né, dos cuidados e que envolvem mínimos daquele ser. E hoje é considerado um patrimônio de disputa, inclusive num término de relacionamento. De certa maneira, sim. Não na questão patrimonial em si, né? Mas na questão afetiva, né? É uma coisa que, como se consideram que tem pessoas que dedicam afeto mais para um animal do que para um ser humano. Para um parente próximo. Então, aquilo tem que ser atribuído valor e é justo isso, né? Mas aí é do contexto familiar de cada... Sim, de cada construção social daquele lar, daquele movimento. Cada um enxerga de uma forma a situação como um todo.
Sim. Mas é extremamente interessante, porque assim, eu já tinha visto reportagens que falavam sobre a disputa da guarda, a questão das visitas, mas essa questão da manutenção não tinha entrado ainda nesse... Mas eu acho que é correto, né? A não ser que o outro abra a mão e diz, olha, fica aí só pra ti e tal. Mas aí, se é um custo que tem agregado... Vai ter uma disputa ali para estar sendo tratada de forma efetiva também. Tem animais que fazem tratamento de câncer para animal é altíssimo o valor. Então, isso tem que considerar. Daí você vai... Nossa... Olha, numa ruptura de uma união, e aí? Tá, beleza, tu não quer? Tá, mas e o custo do doguinho ali? Sim, às vezes... Mensal. Às vezes é um presente, né? E acaba se tornando mas a um gente... presente de grego, às vezes, no sentido de dizer como manter aquele bichinho agora... como se fosse um elefante branco. Exatamente. Sabe a parábola do elefante branco? Acaba trazendo... Você ganha, mas você não pode se desfazer porque... Porque o negócio é complicado pensar dessa maneira, porque existem tantas questões que envolvem, né, os relacionamentos e a profundidade que cada escolha, cada movimento, e aí a importância de ter um amparo jurídico que estabeleça, inclusive, essas regrinhas funcionais. Coisinhas pequenas, mas, por exemplo, uma coisa que as pessoas às vezes não se tocam e tal, né? Claro, tem pessoas, operadores de direito que defendem. Eu sou um defensor de que eu acho que tem que haver partilha. A questão do FGTS, entendeu? É uma coisa que a jurisprudência vem encaminhando de que tem que haver a divisão dessas quantias. Tem uma outra vertente que fala que não, porque é verba do trabalhador. Coisas agora, por exemplo, desse mundo digital, né? Então, milhas aéreas... Isso tem pessoas que têm valor, isso, né? Sim, porque usam para deslocamento para trabalho, milhas, então tem questões autorais, né? Deixa eu ver. Tem uma infinidade de coisas. A herança digital, por exemplo, a galera que trabalha com YouTube, entendeu? Como é que funciona isso, sabe? Então, tudo é uma coisa que, assim, o direito de família, ele é uma coisa que ele vai se amoldando, né? Então, existem outras ramificações do direito que às vezes já acaba passando. O direito de família é uma coisa que ele tá no dia a dia e sempre tem que estar sendo atualizado. Ele vai evoluindo conforme a evolução da sociedade. A tecnologia veio e acaba se adaptando. Claro, eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva, né? Um casal que começa uma conta num canal no YouTube, vai desenvolvendo... Sim, a partilha disso, a herança disso, como é que funciona? E né, tá ali, tem vários seguidores, já tá gerando fonte, aquilo, e aí, como é que fica? E daí, como é que fica na forma prática para decidir quem detém o poder, quem fica? Cara, se foi os dois que começaram juntos, a gente tem a parte técnica para isso, mas vou te ser bem franco, eu nunca peguei, assim, né, um youtuber que resolveu se divorciar e aí os dois estavam brigando a respeito disso. Então nunca peguei. Se vier, a gente marca outro podcast... Outro pra gente conversar sobre isso. Porque mas... é interessante, muito interessante. Isso é uma coisa que, claro, vai acabar em algum momento, se não teve, né, vai ter, porque você vê rupturas de grupos que acabam, porque não, é um tipo de relacionamento, mas aí um relacionamento íntimo. E aí vai gerar, inclusive, conflitos de sentimentos. Sim, às vezes é uma perda. E aí que tá, a importância da gente, né, do casal, deixar tudo esmiuçado. Vai casar? Faz o pacto antenupcial, deixa tudo, né, o que vai entrar, o que não entra, aquela coisa toda. Ou já casou, faz o pós-nupcial, se admite, tem alguns cartórios que têm resistência para fazer, mas é plenamente possível fazer o pacto pós-nupcial. E daí ali vai estar descrito todas as regrinhas do jogo, digamos assim. Você coloca lá o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que era meu, o que era teu, o que é nosso, ou o que não... Justamente, até na questão da morte também, né? Então, sim, às vezes tem questões que você quer deixar para o seu companheiro um bem. Uma parte a mais. Né? Daí é uma questão de escolha. Então, o testamento... É uma coisa que as pessoas têm que ter, né, teriam que ter esse hábito, né, para evitar problemas lá no inventário. Tá?
Porque daí vem as questões de disputa, né? Porque o que é meu, o que é teu, não reconhece a pessoa como membro da família, porque no final não viviam viviam só um relacionamento, uma hora estava aqui, outra hora estava lá, e aí, né? E aí, como comprovar se o outro não registra a sua vontade de que eu estou com desejo de deixar para Por exemplo, se o casal não tem filhos. Um deles falece, tinha uma relação conturbada com o pai ou a mãe. É justo, entendeu? É justo o teu companheiro, que edificou junto contigo, tudo e tal, ter que dividir essa fração com essa pessoa, não necessariamente seja o pai ou a mãe, né? Porque geralmente a gente tem mais afeto, mas essa pessoa na linha sucessória seria mais próxima, né? Sim. Com essa pessoa que, por exemplo, o pai que abandonou. Então, é justo fazer a divisão, né? Então, tem tudo isso que dá para trabalhar, né? Questões jurídicas para mitigar isso. Né? Até quando veio o defensor, né? O André, a gente entrou nisso e ele ainda brincou comigo assim, Thaís, tu fugiu do roteiro. Ele disse pra mim, você foi me perguntar um negócio e ainda bem que você me perguntou algo que eu sabia responder. Assim, por quê? Porque a gente entrou justamente nessa pauta, falar de direito de família, falar das diversas famílias, aquilo que pode, que não pode, e aí no caso ali era justo o ponto que tu trouxe, o abandono, né? O pai que nunca esteve presente na vida do filho, nunca contribuiu financeiramente, aquele filho se desenvolve, gera um patrimônio grande e o filho acaba falecendo antes do pai. E aí aquele pai vem querendo tomar posse daquilo. E nesse meio tempo a pessoa tinha ali um relacionamento, estava ali uma união estável. A união estável é mais comum, né, de acontecer. Sim, a união estável, não por isso que daí, né? Teve a inconstitucionalidade. Era mais comum que depois com a declaração da inconstitucionalidade de 1770, eu acho que é o 1770. Salvo engano. Aí passou a ter mais uma questão igualitária no casamento, né? Então aí o cônjuge passou a ficar mais amparado, o companheiro, assim, mais amparado, mas mesmo assim, né? Pois agora deixa eu até assim, para tirar uma dúvida pessoal mesmo. O termo companheiro, se vem, né? Porque a gente fala assim, companheiro, e algumas pessoas falam isso, né? Companheiro parece coisa de partido político. Não, mas não é não. Isso que é interessante falar, porque no meio jurídico se fala muito a respeito, o companheiro e a companheira. Porque assim, no casamento fala-se do cônjuge, né? Então, a união estável não é um cônjuge, é mais uma questão técnica, né? Então, no direito desenvolver-se essa questão do companheiro ou da companheira. Ou seja, não tem nada a ver com o partido político. Não. O parceiro ou a parceira, enfim, né? Não tem nada a ver com questões políticas, pelo contrário. Né? A mesma coisa era a questão da convivência e da visita, né? Então, visita, em tese, não é só aquela coisa de pegar... De estar... Então, a convivência é mais ampla, né? Então, todo o contexto social que tem que se abrange uma estar esfera inserido, diferente. Então, mas aqui é só uma acepção. Pelo menos eu entendo dessa maneira, é só um termo jurídico que Pois porque a gente ouve muito isso, né? Durante... O convivente, companheiro, convivente, parceiro. Companheiro de vida. A gente brinca muito a respeito disso, inclusive em casa, né? E às vezes, por exemplo, você está escrevendo a petição para não ficar repetido. Companheiro. Não, bota lá convivente, bota com... Busca lá o sinônimo. Vai achando, e aí no direito já acaba pegando. Sim, mas acaba sendo inserido. E aí, num bate-papo, esses dias a pessoa falou isso também. Minha mulher não gosta que eu chame ela de companheira. Eu falei, eu me identifico com isso. E assim, um ponto que é interessante falar é justamente a questão na separação daquela coisa. Eu acho que no início eu tinha comentado isso do companheiro que fica na posse dos bens que ofere renda, tá? Então, geralmente, o aluguel ou a empresa que gera... Vamos pensar isso de forma prática. Eu começo um relacionamento hoje e a gente acaba construindo um patrimônio, uma loja comercial. E aí, na hora de... Não deu certo, um acaba indo para o lado do outro. E de que maneira... E geralmente é o homem que administra, é o homem que tem o cuidado... Como é que fica o meu amparo jurídico nesse caso? Aí vai do regime de bens. Não tem regime. Comunhão parcial, vamos lá. Teria direito porque assim, a gente tem que entender que eu não posso, me separei,
às vezes eu não posso liquidar aquela empresa. A empresa tá trabalhando normalmente. Não tem porquê. Não tem porquê eu exigir a liquidação daquela empresa. Uhum. A não ser que às vezes envolvem outros sócios e tudo mais. Mas para evitar porque a empresa tem a sua função social, aquela coisa toda, para evitar esse problema, né? Então, aquele companheiro do qual o esposo, a esposa, enfim, do qual o marido tem uma sociedade, ou a mulher também, né, tem uma sociedade em determinado local, teria direito ali, né, fixa-se, claro, vai do advogado, da parte, instruir o processo com as provas de que, olha, aquela empresa ofere tanto por mês e tal, o balanço anual dela é tanto, e ali o juiz ele vai fixar uma pensão compensatória, tá? Então, os alimentos compensatórios, hoje, eles se dividem, o compensatório que decorre da lei de alimentos, que é aquele em que o cônjuge ou o companheiro que usufrui exclusivamente do patrimônio, que ofere renda. Uhum. Então, não é justo, sob pena de enriquecimento ilícito, o outro que antes tinha participação nisso, agora não ter mais. Sim, ou seja, a loja está funcionando, está dando uma renda grande, né? Vamos pensar uma coisa grande, um valor agregado interessante. Aí isso vai ficar sobre a posse do outro, ou seja, eu tenho direito a ter uma participação disso. Isso. Então teria que ter teria que mensurar isso, quanto que seria por mês, né? Então, quando é difícil, às vezes o juiz fixa um salário mínimo, ou tantos salários, né, meio salário, sei lá, até fazer um levantamento do balanço, quanto que essa empresa está girando e tal, né? Esse ali, se na comunhão parcial, né, que nem no seu caso hipotético ali, se existe na comunhão parcial, seria ali a divisão desses lucros da empresa, mais essa contraprestação mensal pelo fato de receber alguma coisa dela. Aí vamos pensar assim, né? Tá tudo fluindo bem, mas de repente a loja quebrou. Não tem mais liquida-se. Aí liquida o que sobrou. Vende patrimônio, meio. Isso, liquida o patrimônio lá, vê o que sobrou, né? Claro, o cônjuge que não está na administração, cabe o poder de fiscalização. Se perceber que o sujeito está desviando os bens da empresa, mandando para outra coisa e tal, aí tem que ficar atento. Vai tirando devagarzinho. Isso é muito recorrente, né? Então você tira, às vezes, o patrimônio pessoal, passa a colocar em outras empresas, ou o patrimônio que seria divisível e passa a colocar em outras empresas, para aí lesar o outro consorte. E aí o advogado tem que ficar atento, e principalmente as partes. Olha, o fulano tá desviando bens e tal, e aí tem que já ir para cima para conseguir abocanhar alguma coisa. Claro, é incrível parar para pensar que o ser humano vai agir dessa maneira, né? Mas na prática é o que acontece. Age sim. Justamente, se existe a questão do machismo estrutural, né, de certa maneira, que geralmente é o homem, não, isso, como eu falei, pode ser o inverso, mas se existe a postura egoísta de que não, é tudo meu, vai acontecer. E daí assim, né, por mais que seja algo recorrente em diálogos, em falas, falar sobre o machismo estrutural, inclusive com o homem, é interessante porque quando tem uma perspectiva em que duas partes são as, né, femininas, sim, parece que a bandeira é uma só e a luta é uma única, mas o reconhecimento da parte jurídica, perceber isso estatisticamente que acontece e tá ali, é fato. E assim, é uma coisa que é enraizado, né? Então, cultura. É muito cultural e eu e a Marília a gente conversa muito disso, e às vezes tem coisas, por exemplo, que no dia a dia eu faço que é involuntário e que ela me chama atenção. Às vezes sou advertido de que, olha, isso aqui não é legal, isso é uma postura um pouco invasiva. Então, tipo, é coisas que é involuntário. Às vezes o cara ele é machista não é porque ele quer, é porque ele foi criado no meio social do qual estava inserido, colocou isso, né? Então isso reflete nessas questões de casamento, de partilha de bens, né? Então ali a gente falou da união, da comunhão parcial, né? Seja união estável ou do casamento. Aí tem a questão da separação total. Às vezes você conheceu alguém, esse alguém já tinha uma empresa e tudo mais. Então beleza, daqui para frente
O que é meu, o que é teu é teu. Aham. Então, eu já tenho essa empresa, isso já me gere Uma renda e eu não quero comunicar com você. Tranquilo? Aí, só que esse cara, ele passa a te dar um padrão financeiro diferente do que por você- anos do que você tinha. Aham. Então, você passa a ostentar um padrão social, um meio social diferente, né? E aí, do dia para a noite, ele simplesmente, olha, Tô indo embora, acabou. não quero mais, beleza, segue tua vida. E aí, você Tchau. que era acostumada com aquilo, né? Como é que fica? Como é que fica? Né? Então, daí tem a outra questão dos alimentos compensatórios por decorrência da questão social, né? Então, Mesmo não sendo... mesmo não tendo nenhuma. participação nenhuma. Aham. Aqui tem que aí tem outra ramificação, né? Então, os compensatórios para manter o padrão social e os civis para manter a subsistência. Aham. Os civis aplica-se a regra lá do Código Civil, do geral, né? Que é o mesmo que se aplica para os menores, enfim. Você pode acumular o civil e o compensatório para manter o padrão social. Entendeu? Aham. Então, isso independe do regime de bens. É isso que eu ia falar. Porque Independe. é interessante trazer justo esse ponto É. de vista, porque a pessoa às vezes acha assim, não, o regime de bem é separação total, senão aqui, acabou, pega a tua mala, vai embora. Não, eu já tive um caso, essa mulher, ela passou na porta do escritório, era uma situação de violência doméstica, pela porta do escritório ela passou umas 5, 6 vezes, ela ia e voltava, não, mas agora eu vou tentar de novo, e nesse ínterim ali ela cometeu infelicidade, ela tinha uma união estável, tudo comprovado, documentado. E comprovado não, né? Ela não tinha documentos, mas ela tinha indícios, né? E ela aceitou casar com ele. Ela queria casar com ele. Pra manter pra tu ver o nível de violência, pra manter que ele tinha que ela tinha que carregar o sobrenome dele. Só que ele já tinha agido de caso pensado. O sujeito foi lá, botou separação total. E o tempo, né, dela pedir a questão da partilha já tinha prescrevido, da união estável, ela não tinha mais nada quando ela voltou. E essa pessoa saiu do limbo, saiu sem nada. Aí eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos tentar pelo menos guarnecer ela por um tempo. Pra ela poder se restabelecer. Aí eu pedi os compensatórios para manter o padrão social. Ele era empresário, aquela coisa toda. Tinha E os civis. recurso. Aham. Os civis geralmente ele tem um prazo, né? Então, Às vezes é o tempo de uma graduação, o tempo de fazer um curso. não necessariamente. Geralmente o juiz ele olha pela idade da pessoa, né? Então, se está uma pessoa apta ao mercado de trabalho, fixa ali um período 6 meses, 1 ano, até se adequar e tal. Então, nesse caso teve acumulação do padrão social, a fixação. Isso é tudo que são questões patrimoniais. E essa ali aliada à questão civil para a manutenção da subsistência dela. E ela tinha quantos anos, essa pessoa, tu lembra? Aproximadamente? Eu acho que na época ela tinha uns 35, Era uma pessoa nova. tá? 35, hoje deve estar beirando aí os seus 40, por aí. E a idade afeta diretamente nessa questão? Afeta, Por quê? porque vai dar condição de se você se inserir no mercado de trabalho. Não que Ou seja, quando a pessoa tem mais idade, a dificuldade dela para entrar. os civis, Aham. os compensatórios não. Não? Não. Por quê? Por conta da manutenção do padrão social. Ou às vezes da questão da fruição do patrimônio exclusivo. E aí a permanência desse valor, como é que funciona? É ad eterno, estabelecido? Depende do caso? Depende do caso. O juiz vai avaliar a questão e vai verificar. Então, por exemplo, os compensatórios, esse para manutenção do padrão social, eu penso, tá, que é por prazo determinado. Então, nos meus casos, você fixou um prazo para ele manter esse padrão social dela, para ela conseguir se restabelecer e tal, até ela, né? Os civis também. E os compensatórios decorrentes da fruição exclusiva do patrimônio que ofere renda, esse ali é enquanto a empresa ou o patrimônio tá gerando... ativo, tá fluindo. Tá fluindo. Então, Isso aí,
É interessante porque, assim, a pensar numa perspectiva independente ou no caso de separação total de bens, isso é permitido, vai depender do caso, todos os casos são possíveis e passíveis de tentativa, ou existe uma regra pontual que diz assim, ó, nesse caso não tem como? Só se colocar no pacto. Então, se existe um pacto pré-determinado, dizendo, olha... acabou. E mesmo assim, porque questão alimentar, por exemplo, os compensatórios até a gente consegue excluir, mas os civis, porque no casamento, na união estável, é a questão da cooperação mútua, né? Então, os civis, ainda que coloque, isso eu entendo, no pacto, de que, olha, quando a gente se separar não vai ter pensão, alimento civil, não vai ter nada, eu penso que pode se levar ao judiciário para avaliar o contexto. Uma tentativa. Isso, porque aí o juiz vai avaliar o contexto daquelas pessoas e resolver ali a fixação. Ou seja, voltamos à pauta de que no direito tudo depende. Sem dúvida, né? Mas o direito Ele se molda, né? O fato vem antes do direito. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, assim... Pois é, isso é uma coisa interessante, né? Pensar o que leva uma pessoa a atuar na área do direito. Se a Marília contribuiu um pouco com o pensamento dela, vocês... construíram esse pensamento igualitário, atuar na área do direito? Não, cara, não foi nada preparado, assim, né? A gente veio, né, de uma condição de vida humilde, assim, né? Então, a gente tinha um propósito. Olha, vamos seguir a nossa vida, vamos estudar, enfim... Né? A gente encontrou no direito uma forma de que realmente a gente vai ser útil. Eu acho que toda pessoa tem que ser útil para alguma coisa, né? Se eu me apego a questões puramente materiais, financeiras, eu não sou útil. Uhum. Então não é só, obviamente a gente precisa de dinheiro e não é só isso. Eu acho que é mais amplo. A gente tem que ter uma função social, que nem tem a função social da propriedade, a função social do contrato. Eu acho que todo mundo tem que ter a sua função social. E isso, eu e Marília, a gente acabou concatenando nessa ideia. Nós começamos a faculdade juntos, a gente sofreu juntos, né? Não foi um negócio muito fácil, né? Porque você é de família humilde, né? Você tem que trabalhava de operário para pagar a faculdade, aquela coisa toda. Ela é de costureira e uma hora faltou dinheiro, você depende de recurso público para terminar e quando tu vê as pessoas que tu acha que pode te ajudar não te ajuda. Mas isso eu vou te dizer que e aí, prática, assim, geralmente é assim, né? Na hora que o negócio aperta, que você acha que é aquele que tá... Não, mas aí, de certa maneira, a minha família não, né? E a família dela, né? A gente deu tudo para dar certo e conduziu. Mas não foi fácil. E aí, para entrar no direito de família especificamente, eu fiz estágio na promotoria de família. Então, eu me vi nessa área como útil, né? É interessante isso que tu trouxe para pensar. Assim, eu ouvi uma frase há pouco tempo atrás e eu achei muito válida. E você coloca isso agora, né? Toda pessoa que tem um preço não tem valor. Né, você estar pensando num bem, né, não só econômico, mas num bem social, numa mudança, numa transformação, você acha que eu vou convidar para entrar no meio público, no meio político, porque esse pensamento é um pensamento que deve ser trazido para essa esfera. Quando a gente fala de valores econômicos, quem tem um preço mesmo não vai ter um valor social de construção, de mudança, de pensar no outro, não apenas em si, né? Uhum. E quando eu tive a oportunidade de conhecer vocês, conhecer a história de vocês, ver a trajetória, entender o que vocês construíram, como chegaram para estar atuando na área do direito, estar atuando na área do direito de família, mudando a vida das pessoas, porque... Quando a gente entra nesse sentido, né? Família é sentimento, família é construção. Sim. Ninguém começa um relacionamento pensando no fracasso dele, né? No término, no rompimento, justamente, na briga. E é a questão da sensibilidade. Sim. Que a gente tinha comentado. Eu não tenho essa ingerência de intervir na vida de alguém e destruir isso, goste ou não, né?
Então, às vezes tem pessoas que procuram para litigar e tal, não é assim. As coisas não são assim. E desse jeitinho que a gente trabalha, né? Então, tem pessoas que se agradam disso, tem pessoas que não, que querem o embate, que querem não que... querem o errado, às vezes. E não que o embate não seja necessário, mas às vezes ele é necessário. Sim. Você tem que mostrar postura em determinado tipo de situação. Só que assim, você também não pode ficar criando conflito por tudo, qualquer coisa. Não, e daí, assim, muitas vezes você percebe que existem profissionais da área que sabem que aquilo não é direito, não é certo, e mesmo assim, dizem, não, vamos... E ele dá aquilo que o cliente quer, e não aquilo que deveria ser feito de forma justa. E aí assume a responsabilidade, né? Assume a responsabilidade porque, disso. assim, eu não posso agir num processo contrário à boa-fé, né? Isso é interessante. A boa-fé, seja ela processual, a boa-fé moral, a tudo. Então, tudo você tem uma ética a se seguir, né? Não é porque eu não consegui determinada situação aqui que eu vou ter que agir ardilosamente num processo, por exemplo, para tentar conseguir enganar todo mundo. Então, assim, já foi esse tempo, né? Já foi o tempo disso. Eu acho que as coisas... Primeiro, dá para se resolver por uma boa conversa, por um bom acordo. Se não tiver, o judiciário está ali, mas também está ali também para repelir esse tipo de conduta errada das partes, né? De que não, vou tentar avacalhar, vou protelar, vou fazer isso, eu vou infernizar. Não é mais assim. Não, né? E é bom até porque assim, né? É interessante deixar isso claro, que quando a pessoa ainda acredita que é possível caminhar nessa direção... E você consegue construir provas e demonstrar que a pessoa está agindo de má fé, né? Deixou a boa fé lá para trás e foi para o caminho equivocado, o judiciário inclusive condena a pagar, né, financeiramente essa pessoa que agiu dessa forma. Sim, né? sim. E isso é válido porque a gente percebe isso também no direito de família, né? Uma disputa patrimonial, numa disputa de guarda, numa disputa de bens, porque envolve sentimento, mágoas. É muita mágoa que tem nesses casos e às vezes é o surgir de um outro parceiro ou parceira na vida que... Pois é, enquanto tá sozinho, né, parece um companheiro, uma companheira nova. Aí muda tudo. A história muda, até porque muitas vezes tem, né, dependendo do ponto de vista, aquele companheiro, aquela pessoa que entrou na vida do outro, também começa, né, tudo depende, começa ali migrar determinados, olha, mas você tem direito, olha, você deixou, não vai, incentiva, estimula, às vezes não é nem o outro que é a parte contrária. Bem isso, se deixa levar. Se deixa levar e aí você vai agindo conforme o sentimento. Aí a gente entra na mesma problemática, né? E aí, por isso que é importante, o advogado que está de fora, ele tem que ter essa cautela, né? Esse olhar diferente, né? Não envolver o sentimento. O advogado é o primeiro juiz da causa, cara. Tu só manda... Quando não é possível... tu só manda se quiser. Se tu quer mandar o discurso do cliente, tu manda. Mas aí tu também tem a possibilidade de filtrar. Então, o advogado, você fala, é o primeiro juiz da causa. Ele quem vai avaliar se é ou não necessário uma judicialização ou qual que é o caminho mais correto. Mas por mais incrível que pareça, e aí assim, vendo de forma prática mesmo, ter acesso a um processo em que a questão era um sentimento que não satisfazia mais ao outro por não estar mais naquele relacionamento, com todas as provas documentais possíveis e impossíveis por meio de áudios, por meio de mensagens, por meio de tudo que podia ter, gravações de conversa. E é interessante colocar, né? Porque algumas pessoas falam, não pode gravar, pode, quando isso se é o interlocutor, né? Isso, quando as duas partes estão envolvidas. E assim, por mais que a questão das conversas que você tinha citado, por mais que o judiciário às vezes analise e tal, mas pela regra geral, as conversas e tudo mais, a segurança maior, você pega essas conversas, vai no cartório, faz uma ata notarial, deixa ali, porque ali, aí o juiz não questiona essa prova, porque se a outra parte
questionar essa validade, você vai ter que comprovar a autenticidade disso. Então, aí às vezes você já perdeu o prazo, então é difícil. Isso é uma coisa interessante, porque tem muitas pessoas que não sabem da informação do que é uma ata notarial. Registrar publicamente mensagens. Isso, você leva o seu aparelho celular no cartório, o tabelião ele vai fazer o quê? Ele vai analisar essa conversa e vai fazer uma transcrição dessa conversa e vai dizer, olha, isso aqui, em resumo, né? Não é bem assim que ele vai falar, mas dizer, olha, isso aqui é fidedigno, isso aqui corresponde ao que foi falado naquele número lá e tal. Eu vi que estava lá mesmo essas mensagens, eu comprovo e assino embaixo. E aí ganha fé pública. Ganha a sua respectiva fé pública. E aí isso tem um valor, um peso maior durante um processo. Sim, até porque os documentos lavrados por tabelião, eles são inquestionáveis, né? E aí, voltando para essa prática ali desse processo em particular, mesmo tendo tudo isso, o advogado da parte contrária ainda cogitou entrar com questões do tipo agressão física, para justificar uma retirada de guarda, maus tratos, e aí a pessoa foi condenada a pagar multa para o judiciário por litigância de má-fé. A litigância de má-fé, ela vai para a parte. O ato atentatório à dignidade da justiça vai para o judiciário. Tem as hipóteses lá no CPC que fala, né? E às vezes isso não é suficiente, porque às vezes a multa é irrelevante para o poder econômico do cara, entendeu? É algo insignificativo. Ele prefere protelar, ele vai recorrendo já para não dar o gosto da outra parte. De dizer assim, não, você lograr-se me venceu. vencedora. Você me venceu. Isso é uma questão de ego, né? Sim. Então tem clientes, por exemplo, que já gastaram, às vezes mais do que devia gastar, mas preferem ficar no embate. Tive um sujeito que, se for apurar o que ele gastou entre advogados e custos, enfim... Não comigo, queria eu que ele gastasse isso comigo, mas já passou dos seus 300 mil tranquilamente. O objeto da causa é 15, gasta 20 só pelo simples desgosto de dizer assim, não, você não vai. Para não ceder o capricho. E aí vem de novo a questão do ego do ser humano. Sim, isso é uma coisa muito delicada. Por mais que a evolução da sociedade caminhe, né, em luta aos direitos, ainda tem muita coisa a ser desconstruída para chegarmos naquele que seria o ideal social, né? Falar de direito de família, falar de questões práticas e funcionais, construir um relacionamento, construir um patrimônio, ter filhos, não deu certo, você ter a sabedoria, né, de deixar uma coisa no lugar, a outra cada coisa no seu lugar e entender que é difícil. Não vai ter. Por mais que a gente queira que as coisas caminhem dessa forma, não vai. Forma redonda. Mas aí que tá. Aí são as relações humanas, né? A gente sabe que ninguém vai estar preocupado em agir metodicamente, tem que ser assim. E aí quando a gente pensa assim, para deixar bem claro, relacionamentos, né? Nós temos o casamento, de fato, aquele que vai lá no cartório, casamento, faz as proclamas lá e tal. O casamento, casar na igreja, aquela coisa toda, mas faz o registro no cartório civil, né? Deixando registrado o início do fato, enfim. Aí nós temos a união estável, o contrato de namoro. Existe mais alguma ferramenta jurídica no meio disso tudo? Ou se eu andar com qualquer uma delas, eu já estou amparada juridicamente? De certa forma, sim, né? A outra é que se você não tem nada, você vai ter que reunir provas do contexto que você convivia, né? Então, para se validar aí essa... Aí é testemunhas, é fotos, é mensagens... Então, às vezes a pessoa não tem nada, só tem testemunha. Confesso, o juiz ele vai... É complicado. Geralmente a prova testemunhal ela vem para complementar algo que já está posto no processo. Palpável, né? Aí é até interessante assim, falar que existe uma diferença entre testemunha e informante. Sim. Né? A questão da proximidade da pessoa. Porque assim, não, meu pai e minha mãe vão comprovar, eles vão ser minhas testemunhas e vão dizer que... Né? Assim, se o informante... Isso é uma coisa que eu e a Marília a gente sempre conversa muito, porque as questões familiares elas são muito, por ser família, são muito íntimas, né? Uhum. Então a testemunha
Não tem como eu exigir uma testemunha daquilo, né? Que seja alheia àquele relacionamento. É, muito difícil. raro, muito raro. Então, geralmente são as pessoas mais próximas, um pai, uma mãe, né? Um amigo Enfim, que frequenta a casa. é uma pessoa que vivenciou. Então, eu penso que os juízes nessas questões, eles Deveriam. ponderam. Eu acho que ponderam, tá? E só que, como eu falei, tem que ter um outro indício de prova mais seguro, né? Então, só nisso é complicado. Ou seja, tudo no direito depende. Depende. do A caso, questão do depoimento em si, vai percebendo. você percebe, né? Então, os magistrados, principalmente, eles sabem se o cara, qual que é a linha de discurso dele. Aham. Ele sabe que ele percebe que se é uma mentira ou não, né? Ele já Então, tá geralmente a verdade ela é muito próxima. A Aham. mentira, basta você lançar uma pergunta satélite Que a que pessoa- você se perde. Que a pessoa vai É, fazer então é mais ou menos essa linha. um contexto totalmente aleatório, ele vai olhar de você, peraí, aqui tem então alguma coisa. é isso, Não, cara. fora que assim, né, a prática leva à perfeição, né? Sem O dúvida. cotidiano de estar ali, replicando, verificando, analisando caso por caso. E aí você vai vendo um, vai vendo o outro. Opa, peraí, aqui tem um denominador comum, sempre tem uma tendência a fazer nessa direção. E vai pegando a malícia do negócio, Sim, infelizmente vai pegando a malícia. Agora, se tu fosse deixar um recado para as pessoas que estão assistindo e que estão assim, aí afinal de contas, qual é a melhor segurança? O que eu devo fazer? Mas a pessoa que está do meu lado, ele não quer casar. Eu queria casar, mas ele não quer. Junta as escovinhas, tá bom assim, não tá? Eu sou daquela ideia. O professor da faculdade, o Darwin. Eu acho que tu conhece ele. O Darwin sempre falava isso, eu nunca esqueço. Ninguém é obrigado a viver com quem não está feliz. Agora, se existe um relacionamento, né, que existe cumplicidade e vontade, tudo e mais, desejo. né? Então, registra. Vai lá, né, faz um documento, deixa algo mais seguro. Não é porque você está fazendo um documento que você está deixando de gostar daquela pessoa. Você, na verdade, Tá cuidando, é um tá zelo. cuidando, né? É de tudo. É de tudo. Então, que puder, não quero registrar, então vai lá, guarda tudo que tem de provas, né? Tenta registrar tudo, deixa guardadinho, né? Se é uma coisa que também é interessante, geralmente se precaver financeiramente para o caso do divórcio, para uma separação, porque às vezes se separa não tem um tostão no bolso, porque o dinheiro está na conta do outro. Sim, Então, isso é uma isso é problemática recorrente. uma cautela que tem que se adotar. Então, são várias coisas, mas como eu falei, é bom procurar um profissional da área para instruir antes mesmo da separação, né? Porque a gente, no dia a dia, a gente vê, as pessoas só procuram quando Na hora que tá com já problema, literal, já se foi o boi que acorda. Sim. Agora, se se tem essa preocupação, vai lá, se organiza e tal. Marca uma consulta, tira as dúvidas, faz os questionamentos. Não que seria um caixa 2, mas é como se fosse parecido, né? Aham. Ó, vai lá, se organiza e tem uma reservinha para se manter, né? É porque daí entra nessa problemática que envolve muito a área do direito da família, que ainda bate sempre na mesma tecla, por mais recorrente que ela seja, é que a mulher acaba estando mais dedicada à família, ao lar, e não constrói um patrimônio, não constrói uma carreira profissional quando vem o Abre término. mão. Isso. E é que tá, nos compensatórios, o magistrado considera isso. Isso é importante. Entendeu? Porque é bom até para as mulheres É como se saberem. fosse uma indenização, né? Sim, pelo tempo de dedicação. Ou seja, para o homem chegar a construir uma carreira profissional, alcançar o sucesso, houve uma dedicação por parte daquela pessoa Sem que estava dando dúvida, todo um amparo sem para dúvida. ele ali, para ele E chegar muitas lá, vezes, né? né? Às vezes apertam as contas e falam, os dois estão no meio de uma graduação, não, eu vou parar e Quem tu abre segue. mão é a mulher. No mais das vezes, sim. Mas- No mais das vezes, sim. E aí vem o final disso tudo e aí de novo cai naquela de e agora? O que eu faço? Não, Pra mas o onde eu direito corro? tá aí Para dar todo o amparo. às vezes a gente não concorda com algumas coisas, mas num contexto geral. Minimamente ele vai dar É demorado, né? As pessoas não têm essa paciência, né? A gente compreende Sim, isso. porque às vezes é uma questão de necessidade, né? Não é só... É algo imediato. Eu preciso ter acesso àquele meu direito de forma imediata para Sim. poder até mesmo estudar,
poder ter condições mínimas de trabalhar, porque se tem uma vida, né, um menor envolvido nesse contexto e eu não tenho amparo e eu não tenho a proteção e aí o jurídico demora até ter o primeiro acesso, até uns provisórios ali, como alcançar esse movimento cara, porque se você entrar com uma ação para pedir os alimentos provisórios, né, diante do acervo, né, processual que existe e tal, é demorado, não é só o seu pedido que entra num dia, né? Pois é, por isso que é preciso criar mecanismos para ter uma forma de subsistência. Sim. Enquanto não tem um amparo da justiça. Mas reitero, às vezes um bom pacto, um bom acordo já dá essa segurança. Uhum. Então, antes de casar, já deixa estipulado, não faz o pacto, isso é muito importante. Na união estável faz o contratinho, coloca as regras e pronto. Mas se já juntou as escovinhas, tá morando junto e resolve agora nesse momento fazer, é possível. Possível, né? É sempre possível, só tem umas restrições a respeito de questões retroativas. Uhum. Né? Então sempre é válido. Então, na dúvida, procure um profissional, tire as suas dúvidas e faça aquilo que for possível para se prevenir até que o estrago seja maior, porque, claro, ninguém vai querer terminar um relacionamento, mas se chegou nessa etapa... É um fato da vida que acontece e vida que segue. Vida que segue, né? E sem essa de ficar perseguindo também, que, pelo amor de Deus, né? Isso daí a gente vai ter que marcar um bate-papo, mas daí a gente marca um bate-papo, você e a Marília junto... E aí a gente vai falar sobre isso, sobre casos e atos e fatos e perseguições. Não, tem bastante coisa pesada. Se for conversar aqui, vai horas e horas de podcast. Por isso que eu falo assim, toda vez que eu vou lá visitar vocês, a gente passa uma manhã, uma tarde inteira conversando, porque uma coisa puxa para outra e tem tanto tema importante para ser debatido que precisa estar cada vez mais justamente, né? A gente está aí para prestar as informações, né? E como eu falei, a função social do advogado também é essa. E que as pessoas vão atrás dos seus direitos e tal, justamente para evitar injustiças, né? A questão de justiça é uma questão muito subjetiva, mas na sua acepção geral é isso, evitar injustiças, buscar o direito. Tá certo. Antes de finalizar, eu vou ser obrigada, porque eu escuto muito isso e você fala bastante isso, porque eles me chamam a atenção. Você fala sempre, né? Você num âmbito geral, num espectro geral, mas é porque é uma questão, pra gente que está na área jurídica, você abrange muitas coisas o tempo todo. Sim, a gente não tem como... E tudo se molda a uma medida e uma proporção de acordo com a situação que você está enfrentando. Isso. Eric, agradeço muito a tua participação, a tua contribuição, né? Deixar essas orientações para os futuros casais, para aqueles que estão considerando iniciar uma vida a dois, né? Seja ela de forma formal por meio de um casamento constituído, seja por meio de um contrato de união estável, um contrato de namoro. O importante é se prevenir e cuidar do outro, né? Isso. Cuidar, né? Senão é uma questão de amparo legal. Não é fazer o errado, é fazer exatamente o contrário, o certo. O certo, é para os dois, não é só para um, né? Eu posso te assegurar, assim, olha, eu que fiz a faculdade de Direito, apesar que não segui esse caminho de estar exercendo efetivamente a prática, né, no dia a dia, você me trouxe um conteúdo que eu não tive acesso. Então, assim, olha, quem assistir esse podcast vai ganhar muita informação. Não, tem bastante informação e, como eu falei, procura um profissional e aí tudo se resolve. Então, eu agradeço o convite, te confesso, tá? Isso em primeira mão, não sou muito de dar entrevista, eu sou mais o cara que tô lá no escritório, tô trabalhando e tal, e hoje você é a primeira pessoa na qual eu me exponho. Então, fico muito feliz pelo convite, espero que isso se repita. Com certeza. Né? E a gente tá sempre à disposição aí para o que precisar. Perfeito. Não, olha, nós vamos ter que fazer o próximo formato, a próxima vez que você vier vai ser você e a Marília. Vamos fazer a mesa redonda e vamos botar na mesa. Exatamente, vamos botar os temas na mesa, vamos fazer um sorteio tema e tirar cabuloso. um tema. E eu gostei disso, nós vamos tirar um tema e vamos falar sobre aquilo, porque a pauta do direito ela amplia vários
várias problemáticas que estão diretamente afetando a nossa sociedade. Né? E falar sobre direito, falar sobre as leis, falar sobre aquilo que a gente deseja como transformação social é fundamental. É bem isso, e a gente gosta, né? A nossa vida é essa. E a luta de vocês é uma luta que eu trago para minha vida e graças a Deus a gente tem várias pessoas que caminham nessa direção, né? Fazer o certo, construir leis que amparem minimamente o direito das pessoas, né, evoluir quanto sociedade, evoluir quanto ser humano. Isso mesmo. Então é só assim, gratidão pela conversa, pelo bate-papo. Nós vamos ter outras conversas por trás dos bastidores, com certeza vão terminar aqui, mas vou continuar conversando ali, né, do lado de fora. Não, tem muita coisa para falar. Mas a próxima vai ficar registrado já aqui, tá, Marília? A próxima vai ser um sorteio, nós três aqui vamos puxar o tema e vamos debater, porque a gente já falou nas nossas conversas privadas sobre intolerância religiosa, sobre racismo, sobre o direito das mulheres, né? Então todas essas questões estruturais que o judiciário acaba trazendo para o cotidiano das pessoas e a evolução social, enfim, já vai ficar aqui o convite e o registro que vai acontecer dessa maneira. Já. Vamos nos programar para isso. Isso, já coloca lá, já começa a separar os temas, vamos falar isso, e daí a gente vai brincar dessa forma através de meio de sorteio e fazer uma coisa bem descontraída. Mais uma vez, Eric, muito obrigado. Obrigado. E a gente... Agora fica aqui o convite a vocês para deixarem lá, né, um likezinho, fazerem um comentário, compartilhar, para aqueles que não se inscreveram, se inscreverem no canal, para que essas informações cheguem cada vez mais para outras pessoas. A educação, a transformação da sociedade que a gente tanto precisa está nesse contexto, de levar o conteúdo aos lugares onde a informação ainda não chegou. Então, mais uma vez, obrigada a todos que estiveram aqui prestigiando e aqueles que assistiram no momento oportuno, né, que compartilhem. Eric, obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite.